Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, nos auxiliando, nos envolvendo, nos amparando sempre. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre superação. Todos nós temos a capacidade para ultrapassar barreiras. E na vida de todos nós surgem barreiras sempre. Quem de nós passa pela vida sem sofrer contratempos? Alcança todos nós, independente da idade, da condição social, intelectual, financeira. Todos enfrentamos perdas, por exemplo. Todo tipo de perda, desde a infância. A perda do familiar, a perda do amigo, a perda do emprego, a perda da saúde, enfim, perdas fazem parte do nosso crescimento e nos impulsiona à superação. O abandono. Sofremos abandono de todas as formas, de uma amizade, de um companheiro, de uma companheira, de um parente, enfim, o abandono é uma situação que alcança todos nós em algum momento da vida e nos faz estremecer, nos faz encontrar caminhos na depressão, na tristeza, da melancolia. Somos também visitados pelas doenças graves, ou nós mesmos, ou aqueles que nós amamos. E nós costumamos dizer que a doença, ela não é doença, ela é remédio que cura a doença da alma. Porque a doença traz a todos nós oportunidade de reflexão. E para superarmos o estado depressivo no qual a doença nos lança, é preciso muita fé. Decepções. Quem de nós não sofre decepções? Todos, em algum momento da vida. Mas os culpados geralmente somos nós mesmos, porque nós criamos expectativas com relação às pessoas, com relação às situações, com relação a fatos. Nós construímos um castelo e, de repente, a realidade não é aquela. A realidade surge à nossa frente no seu verdadeiro aspecto. E aí nós nos decepcionamos e dizemos assim: me decepcionei com fulano, com ciclano, com tal situação. Não, a decepção somos nós que criamos quando nós acabamos endeusando algumas coisas ou tecendo expectativas que não seriam fáceis de se alcançar. Fracassos. Os fracassos também nos alcançam. Quem não fracassa? Todo mundo. Nós não podemos ter sucesso a vida inteira. Em tudo aquilo que nós vamos fazer, sermos bem-sucedidos. Isso é mais ou menos improvável. O fracasso serve também como uma alavanca que nos impulsiona a fazer melhor aquela determinada coisa, a refazermos aquela situação. Nós vamos com fé, com força, com coragem, superando possíveis fracassos que nos encontrem. E aí nós vamos chegar na traição. Ah, mas eu acho que eu nunca vou trair ninguém, mas eu acho que eu serei traído. São suposições que podem nos alcançar. Passamos sim por todas essas situações, porque elas fazem parte do nosso crescimento. Mas, ao mesmo tempo que nós sofremos com os desgastes da vida, nós temos ferramentas. Por quê? Porque fomos criados simples e ignorantes, destinados a poder crescer e evoluir, e Deus coloca em nossas mãos inúmeras ferramentas para nós podermos utilizar. Mas nem sempre nós utilizamos. Quando nós estamos em desespero, será que nos lembramos de orar, de pedir a ajuda de Deus? Será que nós vamos buscar na esperança, na fé, na certeza de que Deus não abandona nenhum de seu filho? Se nós formos buscar a esperança, nós vamos vencer o desespero sem sombra de dúvidas. O medo faz parte da nossa vida, ele é um instrumento de defesa. A pessoa que não tem medo de nada, que é afoita, normalmente ela acaba se colocando diante de situações perigosas. O medo, até um certo ponto, ele é uma defesa para nós. Mas nós não podemos ser vencidos pelo medo. Nós precisamos encontrar a coragem. E a coragem também é uma situação, é uma virtude que nós podemos conquistar, nós podemos
fortalecer, nós vamos adquirindo. Através do quê? Através da confiança. Quando nós confiamos no nosso Pai Criador, quando nós confiamos em Jesus, quando nós confiamos em nós mesmos, sabendo que nós somos capazes sim de realizar, de vencer desafios, de superar obstáculos, nós vamos adquirir toda essa coragem. A paciência, que nós muitas vezes dizemos assim, eu perdi a paciência, e nós sabemos que não, porque não se perde aquilo que não se tem, mas para se conviver com a questão chamada intolerância, é preciso ser paciente. E todos nós somos passíveis de sermos intolerantes com alguém, ou de sofrermos a intolerância de alguém. Faz parte do nosso crescimento. E a paciência é um requisito que aos poucos nós vamos adquirindo, através da compreensão, através do esclarecimento, através da vontade, nós vamos aprendendo a ser pacientes para poder galgar os degraus do sucesso perante as incertezas. O desânimo, mas tem vezes que o nosso desânimo, ele chega, ele nos abate, ele nos joga na cama, ele nos joga para baixo, nós estamos sentindo muito desanimados. Mas o entusiasmo é o antagônico do desânimo. Mas como é que eu vou fazer para me entusiasmar? Sonhar, idealizar, traçar planos, objetivos, saber que nós não estamos na Terra só de passagem, nós estamos na Terra como aprendizado, nós estamos aqui para vencer. Então, nós não vamos nos deixar desanimar. Todos os desafios que chegam até nós precisam da nossa ação. Somos desafiados todos os dias. Temos que todos os dias comprar uma briga, matar um leão, como se diz. Isso no bom sentido, porque nós precisamos sempre agir. Agir, trabalhar, construir, confiar, seguir as pegadas do Cristo. Frágeis todos nós somos. Cada um de nós tem o seu lado frágil. Por mais forte que nós queiramos aparentar, nós temos uma fragilidade. E essa fragilidade nós vamos vencer com a resistência. Eu sei da minha fragilidade, então eu vou buscar no Evangelho força para superá-la. Porque eu já conheço esse ponto fraco da minha personalidade. Então eu vou buscar a resistência na oração. No orar e vigiar, no trabalho, na confiança, no conhecimento de Jesus. Para superar a dor, apenas a fé. Não tem outro caminho que nos faça vencer qualquer tipo de dor, física ou moral, que nos visita sempre como ferramenta de evolução. E para superar tudo aquilo que possa acontecer na nossa vida, é somente o amor. Todos nós já ouvimos falar de resiliência, não é? A resiliência é aquela capacidade de você superar, de você reagir a todos os fatos que na sua vida tentem te massacrar. E nós pesquisamos alguma coisa e vimos que todos nós temos um grau de resiliência. Todos. Ninguém é desprovido. Alguns um grau maior, outros um grau menor. Mas apenas 20% da população tem uma capacidade maior. Esperemos que nós estejamos dentro desses 20%, que tem uma capacidade ímpar de encontrar a força. E essa capacidade, ela normalmente alcança a pessoa que busca conhecer-se a si mesmo, que busca conhecer o Evangelho, que busca seguir as pegadas do Mestre. Então, o resiliente é aquele que consegue emergir. Ele pode submergir, mas de repente ele vem à tona, ele vai emergir diante de todas as experiências desastrosas da vida. Ele não fica lá embaixo, chorando, se achando de vítima, de coitado, de desprezado, de esquecido de Deus. Não, o resiliente ele consegue vislumbrar uma saída sempre, nunca sozinho, sempre buscando em Jesus esta capacidade. E aquele que encara as adversidades como crescimento de busca. Deus não dá para nós nenhum motivo de dor, nenhum motivo de sofrimento, se não for necessário a nossa evolução. Então, na física, tem uma teoria que define a resiliência, que diz que é a capacidade de um material
retornar ao seu estado original após uma grande pressão. Isso é a física falando. Mas a psicologia, ela fala mais ou menos assim, dizendo que a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, porque nós vamos superar obstáculos sem entrar em surto. Nós já surtamos algumas vezes? Com certeza. Todos nós, em algum momento, surtamos, porque nós não tivemos a condição de superar alguma dificuldade que nos alcançou, nós entramos em desespero, nós surtamos, entramos em pânico, nos tornamos violentos, intempestivos. Faz parte ainda da nossa condição de seres humanos. Então, nós vemos uma definição aqui do Dr. Jorge Souza Barbosa, que diz que a resiliência é um conjunto de fatores que nos propiciam condições para enfrentar e superar. Então, se alguém falar para você, você é um resiliente? Diga sim, sou porque eu tenho forças de superar e eu vou mostrar que eu vou avançar na minha vida. Como é que nós vamos fazer para administrar as nossas emoções diante das fatalidades? Nós vamos ser serenos, vamos buscar a serenidade, como Jesus diz no seu Evangelho, mansos e pacíficos. A paz e a serenidade, elas têm a mesma conotação. Vamos nos espelhar em outras pessoas. Quantos exemplos maravilhosos a história nos traz, de grandes homens, de grandes mulheres, que conseguiram administrar o seu interior e conseguiram vivenciar coisas boas, coisas extraordinárias. O controle dos impulsos, é fácil nos controlar? Não. Nenhum de nós é aquela criatura angelical, serena, como um lago tranquilo numa tarde linda. Nós temos impulsos e esses impulsos, eles variam de pessoa para pessoa. Quantas vezes nós nos deixamos vencer por algumas situações e nesse impulso violento nós destruímos amizades, casamento, relacionamento familiar, perdemos o emprego, encontramos até a briga na rua e a morte, porque o impulso, ele veio tão forte dentro de nós, que nós não conseguimos nos conter, e depois que passa aquele momento, que o desastre já aconteceu, nós dizemos para nós mesmos, mas por quê? Por que eu não me controlei? Por que eu não consegui pedir a ajuda de Deus? Por que eu não me acalmei nessa hora? Por que eu não contei até 10? Por que eu não consegui fazer o que Jesus me ensina? E esses porquês, às vezes, nos fazem sofrer bastante, porque a situação já se apresenta de uma maneira meio incontrolável. E aí, normalmente, o nosso orgulho, ele vem à tona e não nos deixa pedir perdão, pedir desculpas, e nós acabamos entrando por um abismo emocional bastante complicado. O otimismo é uma condição espiritual, é uma condição de alma que está ao alcance de todos nós. Ah, mas eu não consigo. Tem pessoas que são verdadeiramente negativas, pessimistas, não conseguem vislumbrar nenhuma possibilidade. Você vai contar de um projeto, ela já diz, não, isso não vai dar certo. Você vai contar de um sonho, de uma perspectiva, não, eu acho que isso não vai dar certo. Já começa acordando, vendo que tem sol, mas eu acho que daqui a pouco vem uma nuvem e vai chover. Então, existem aquelas pessoas que são extremamente negativas e acabam disseminando ao seu redor esse sentimento, tolhendo os sonhos das outras, tolhendo os objetivos das outras, não conseguem vislumbrar as coisas boas. Quando pegam a rosa, vão direta no espinho, não olham o perfume nem o tom. Já vai olhar, mas que ruim, essa rosa tem um espinho. Não, mas ela não observou que perfume maravilhoso ela estava exalando. Essa análise do ambiente diz o quê? Nós precisamos identificar as causas dos nossos problemas, porque todo o problema que surge na nossa vida tem uma causa e tem uma finalidade. O problema de agora, normalmente, nos transforma para nós darmos um salto, darmos um pulo em direção ao progresso. No momento que nós estamos no meio do furacão, no olho do furacão, nós nos achamos perdidos, acabados, transtornados. Mas se nós conseguirmos botar o pé no chão, olhar para o alto, olhar para Jesus, analisar a situação,
sempre nós vamos encontrar uma fórmula de podermos vivenciar as nossas situações difíceis. A empatia. Como é bom quando nós encontramos uma pessoa e naquele momento nós sentimos uma atração, uma empatia ou uma simpatia. Nós sentimos que aquela pessoa é do bem. Parece que nós conversamos com aquela pessoa já em outras ocasiões, somos velhos conhecidos. Em compensação, tem aquele que já conhece alguém, nem deu a mão ainda, mas já se antipatizou. Ainda nem sei o nome da pessoa, eu já olhei para a pessoa e já achei que não vai dar certo aquela amizade, ou aquele trabalho, ou aquele relacionamento. É o antônimo da empatia. A autoeficácia, todos nós podemos ter. Uma convicção plena de que nós somos capazes, nós somos competentes, nós podemos sim vencer as situações. E essa capacidade de nos vincularmos às outras pessoas através da empatia, através da simpatia, ela nos ajuda a encontrar soluções. Aquela pessoa que é amarga, ela não gosta de ninguém, ela não confia em ninguém, ela acha que todas as pessoas, ela vai ver o lado defeituoso daquela pessoa, moralmente falando. Existem pessoas assim, que não conseguem enxergar o lado positivo de nada e nem de ninguém. São pessoas que sofrem muito, porque tornam-se pessoas amargas diante da vida. Trouxemos algumas frases interessantes para a nossa reflexão, de Albert Einstein: no meio da dificuldade encontra-se oportunidade. É verdadeira essa frase, nós vamos procurar e nós vamos achar. Confúcio nos fala também que o homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. Que sabedoria de Confúcio! Dificilmente, quando alguma coisa dá errado, nós reconhecemos que nós falhamos. Nós vamos procurar alguma situação que envolve alguém para pôr a culpa. Se o nosso filho, a nossa filha, torna-se dependente químico, dificilmente a pessoa não fala, foram as más companhias. Vamos jogar sempre a culpa nas más companhias. Claro, influencia as más companhias, sim, mas o primeiro passo é sempre do interessado. Goethe diz assim: quanto mais um homem se aproxima de suas metas, mais crescem as dificuldades. Claro, quanto maior o sonho, quanto maior o objetivo, maiores as dificuldades, mas a vitória será maior, a alegria será mais intensa, o sucesso será mais prodigioso. Tudo é proporcional. Kelly Jung diz: o problema não é problema, o problema é a sua atitude com relação ao problema. Se na nossa casa nós temos um familiar difícil, que nós achamos que é um problema, nós precisamos saber administrar aquele problema, administrar aquela situação. Como nós vamos lidar? Se aquela pessoa é extremamente pessimista, nós já sabemos, não vamos contar o nosso sonho para ela antes de termos a possibilidade de realizá-lo, para que não venha a balançar o nosso entusiasmo. Mas aquela pessoa é assim, nós não vamos mudá-la, vamos contornar as situações. O nosso querido Santo Agostinho, um dos maiores filósofos de que se tem notícia, ele diz: as dificuldades são como as montanhas. Elas só se aplanam quando avançamos sobre elas. Quanto mais nós subimos, maior a nossa visão, maior o nosso campo de ação. E Confúcio nos fala ainda: a nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos-nos sempre depois de cada queda. Quem não teve uma queda na vida? Emocional, financeira, social, intelectual, familiar, todos. Ela faz parte do crescimento. Aquele que não cai não tem como se levantar, não tem como medir suas forças. Não tem problema se nós cairmos, nós vamos nos levantar sempre. E Fernando Pessoa: pedras no caminho, guardo todas, pois um dia vou construir um castelo. Que maravilha de esperança! Vamos pegar todas as pedras da nossa vida. Aquela pessoa complicada do nosso caminho, aquele chefe difícil, aquele familiar problemático, aquele filho que nos faz chorar, aquela filha que está passando por ingratidão, aquela mãe que não nos compreende, aquele pai que é muito autoritário. São pequeninas pedras. E nós vamos fazer um castelo luminoso, um castelo bonito, um castelo lindo, porque nós vamos conseguir amealhar as dificuldades
e levarmos em frente. Nós temos algumas pessoas que são verdadeiros exemplos de superação. Quem aqui conheceu Jerônimo Mendonça? 1, 2, 3, poucas pessoas, não é? Um homem extraordinário, um espírito fantástico. Ele esteve no Caminho da Luz, quando era lá na Rua Jalisco, por 3 vezes. Nós tínhamos uma escada para subir no salão. Ele subia numa maca. Ele era preso a uma cama, a uma maca, que era ajustada a uma Kombi, e ele era transportado para vários lugares, ele preso naquela maca. Quando ele passava perto de você, você se sentia deste tamanhinho, porque você falava, meu Deus, e eu estou reclamando por isso, por aquilo ou por aquilo. Olha esse homem, ele sorria sempre, ele cantava. Depois, no finalzinho, já não conseguia cantar mais, mas ele cantava. Então, ele nasceu cheio de vida, de esperança, como vocês estão vendo aqui. Aos 13 anos se interessou pela religião presbiteriana. Aos 15 anos fazia palestras lá, naquela igreja. Aos 18 anos ele começou a mudar o seu corpo. Ele era um jovem alto, bonito, forte, cheio de vida. Começou a mudar o seu corpo aos 18 anos, porque as suas articulações começaram a ficar comprometidas. E aos 20 anos ele já é preso ao leito, porque ele já não conseguia mais se mexer. E essa Kombi que doaram para ele, ele dizia assim, eu faço questão de ir a todos os lugares que me levarem, para que eu possa falar de Deus e falar de Jesus e abençoar a vida com a qual Deus me premiou. E ele dizia que o Dr. Fritz dizia para ele sempre que ele tinha a doença dos 3 Cs, cama, karma e calma. Olha que interessante, né? Porque a calma que ele transmitia para todos nós era alguma coisa indescritível. Ele viveu 32 anos tetraplégico, porque na cama os movimentos foram deixando de acontecer até que ficou paralisado totalmente. Mas ele ainda enxergava. Por 20 anos é que ele ficou cego. Quando ele ficou cego, ele ria da sua cegueira. Ele contava piadas, ele cantava, alguém tocava o violão, e ele dizia assim para nós, feliz daquele que consegue abraçar o seu karma e ter calma diante dele, para que não fique numa cama como eu fiquei em algum momento da sua existência. Meus irmãos, não vamos nos esquecer disso. Vamos nos lembrar de Jerônimo Mendonça, esse anjo celestial que já retornou à espiritualidade e que é um mentor espiritual de muitos trabalhos de apoio e de conforto. Vocês já ouviram falar em Dorina Novil, uma mulher fantástica, uma moça linda que aos 17 anos perdeu a sua visão. Se revoltou ou superou? Superou. Não se entregou. E naquela época em que aconteceu essa situação com ela, não existiam escolas para deficientes visuais, não existiam professores preparados para ensinar as crianças deficientes, não existia ainda o método Braille de leitura. Dorina Novil, ela não se entregou. Conta a história que as suas colegas, a sua família, todos ficaram desolados, todos ficaram acabados, e ela não. Ela levantou a cabeça e disse, não, eu vou ser o instrumento de Deus para fazer alguma coisa pelas pessoas que passam pela mesma situação que eu estou passando. Não se entregou. Ela, em 1946, já criou a Fundação do Livro do Cego para o Brasil. Como não tinha escolas especiais, ela frequentava a escola comum, ela ouvia. E aos 17 anos, ela já estava alfabetizada, ela já sabia ler e escrever, mas ela queria mais, ela queria se aprimorar. Então, ela ouvia e escrevia em folhas, claro que sem a pauta, aquilo tudo que ela conseguia,
não tinha como ler, mas ela escrevia e alguém lia para ela. Depois ela foi para os Estados Unidos para se especializar de como ensinar o deficiente visual a aprender a ler e escrever. E quando ela volta para o Brasil, ela dá um upgrade aqui na imprensa, porque já estava começando os primeiros livros do Braille, mas era uma coisa muito rudimentar. Ela trouxe o modernismo, ela conseguiu criar todo um sistema e deixou aqui implantado o Instituto Dorina Novil, que hoje é uma associação das mais lindas que a gente pode conhecer, em que ensina o deficiente visual a inúmeras profissões. É um trabalho extraordinário desse espírito maravilhoso. Quem já não ouviu falar da Dona Carmen Prudente? O seu pai, num congresso na Alemanha, sobre oncologia, que seu pai já era um médico voltado ao tratamento do câncer, ela conhece o seu marido e em 2 meses eles se casam. Olha que coisa interessante. Se tudo aquilo já não estava construído, plasmado na espiritualidade. Em 2 meses eles se casam e já assumem um compromisso de que tudo faria. Ela não era médica, ela se casou com o médico. O seu pai era médico, o seu marido também. Já assumiram um compromisso perante Deus de que tudo fariam para minimizar os sofrimentos das pessoas que eram acometidas por esta doença tão triste, tão grave. E ela consegue implantar a rede feminina de combate ao câncer, que não existia. Ofereceu a oportunidade, ali começaram a surgir as primeiras voluntárias para conversar com a criança que vai fazer a sua quimioterapia, para estender a mão ao adolescente, ao idoso. Ela conseguiu implantar tudo aquilo. Trabalhava muito, sempre ao lado do seu marido. Em 1965, ela passa por uma dor enorme. O seu companheiro de lutas desencarna. Foi o momento da sua superação, porque, segundo ela mesma, teve momentos que ela quis largar tudo. Nada valeu a pena. Tudo ficou para trás, o seu braço direito estava indo embora e o Hospital do Câncer não tinha ainda assumido o tamanho, as proporções que assumiram hoje, em 1965. No entanto, ela supera, ela vai à luta, ela vai em busca de patrocínios que vão ali buscar não só o socorro para a doença, mas o socorro para a alma, o socorro ali no seu interior. Cazuza, a maioria das pessoas conhecem, né? Independente da maneira como ele adquiriu o vírus do HIV, que não compete a nós de entender porquê ou não porquê, cada um de nós traz a sua trajetória de vida. O importante é extrairmos o ensinamento que ficou dessa mãe, que procurou voltar toda a sua dor, toda a sua emoção, todo o seu sofrimento em benefício daqueles que precisavam de uma mão amiga para poder sobreviver. Então, em 1990, ela funda a Sociedade Viva Cazuza, no Rio de Janeiro, que existe até hoje, que dá o suporte para aqueles jovens, para aquelas pessoas adultas que são portadoras do vírus. E nós sabemos que é uma situação bastante difícil, porque traz o preconceito, traz a revolta, traz o abandono, traz a marginalização. Mesmo hoje, em que nós falamos que isso já foi superado, não foi superado. Nós sabemos que ainda existe toda uma barreira. E essa mãe, ao invés dela se achar vítima do mundo, da sociedade e por aí afora, ela enfrentou a situação, ela superou o seu desespero e ela fundou essa sociedade. João Carlos Martins, quem já viu João Carlos Martins reger? Agora, reger, né? Mas os mais velhos talvez se lembrem de quando ele interpretava as peças de Bach. O maior intérprete mundial de Bach foi o nosso João Carlos Martins, por muitos anos. Extraordinário pianista.
emocionava todas as pessoas que tinham o privilégio de vê-lo tocar. A emoção não cabia no peito de ver aquele homem sentado ali ao piano. Mas a doutrina espírita nos explica que muitas razões inexplicáveis para quem não conhece a bênção da reencarnação, poderia dizer, mas como? Esse homem depende das mãos. Como é que Deus vai permitir que ele perca o movimento das mãos? Justamente a sua ferramenta de trabalho. E esse espírito de Escol, o que ele fez? Cirurgias e mais cirurgias, doença, uma vez ele foi vítima de assalto, né? Ele foi ferido, uma das mãos foi prejudicada, outra vez um acidente, enfim, ele foi perdendo o movimento de todos os dedos e ficaram apenas 2, um em cada mão. E com esse dedo ele ainda toca o hino nacional. Mas o mais importante é que o que ele fez? Ele foi formar-se maestro, não abandonou a música e dedicou-se a quê? A formar uma maravilhosa orquestra com os jovens carentes. Formou a orquestra mais linda que se possa ver com os jovens carentes, ou da comunidade de Heliópolis e outras comunidades, as baquianas. Leva essa orquestra para o mundo inteiro e prepara aqueles jovens com alfabetização, com noções de cidadania, com acompanhamento de saúde. Ele tirou muitos jovens da droga, da marginalidade, das ruas. Formou essa orquestra em que todo o seu conhecimento musical, ao invés de ele ficar olhando os dedos que agora estão assim, ele segura a batuta de maestro. E ele rege aquela orquestra para mostrar que na vida tudo se supera. Nada pode ser maior do que nós. E o nosso Chico Xavier? O que ele superou? Os conceitos que foram traçados sobre ele, as calúnias, as injúrias, as difamações, as campanhas publicitárias da imprensa, da televisão, do rádio, de outros templos religiosos, de pessoas que fizeram de Chico Xavier uma criatura comentada de maneira negativa por muitas pessoas, independentemente de todo o bem que ele fez, de todo o bem que ele trouxe, que ele deixou para todos nós. Essa criatura aprendeu com Jesus, superou perdas fantásticas. Vocês já devem ter lido a vida de Chico por várias vezes, mas desde pequenininho, com o desencarne da mãe, desde pequenininho, com os maus tratos da madrinha, enfim, toda a vida que ele passou, e depois já de homem feito, depois de adulto, até a sua velhice, quantos julgamentos foram feitos para ele, até sobre a sua masculinidade. E esta criatura santificada superou todos esses comentários, não se deixou abater dentro da sua obra, dentro da sua escolha, dentro do seu programa, dentro da sua vida, nos ensinando que com Jesus nada é maior do que nós. E aí nós vamos chegar a Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, o seu Filho amado, crucificado, açoitado, criticado, julgado, banido, enfim, o Espírito modelo e guia da nossa vida, do nosso universo, do nosso coração. Essa mãe, como nós que somos mães, que amamos tanto os nossos filhos, vamos nos imaginar no comportamento de Maria, ao ver o seu filho de pequenininho, já querendo e fazendo o bem. E ela, dividindo o seu filho desde pequeno com as outras pessoas, com os necessitados. Na sua juventude, no seu exemplo maior, Maria é para nós o maior exemplo de superação. O que ela fez após a partida de Jesus? Ficou sentada, chorando? Deus, nosso Pai, o Senhor levou o meu filho dileto, o meu filho amado, o Cristo Redentor. Deus, como é que o Senhor fez isso?
Não foi isso que ela fez. Ela imediatamente juntou-se a João e começaram já a servir em nome de Jesus. Na Casa do Caminho, a primeira casa espírita de que se tem notícia, em que ela dava o pão da alma e o pão do corpo, Maria superou a partida do Cristo de Jesus redivivo e ela colocou-se para o mundo como a superação de fé. Então, meus irmãos, nós trouxemos aqui alguns fatos para nos mostrar que a superação, ela está ao alcance de todos nós. Pequeninos como somos, nós somos até o expoente máximo que é Maria, que é Chico Xavier, que é Jesus. É claro que nós não temos essa pretensão de ter a capacidade desses luminares. Somos pequeninos, mas Deus nos dotou da inteligência, do livre-arbítrio. Deus nos trouxe a boa nova através de Jesus, exatamente para que nós pudéssemos, nessa superação, encontrar os caminhos na vida. Por maior que seja a nossa desdita, a nossa perda, nós que estamos aqui nesta casa, muitos de nós em busca da mensagem do nosso ser querido, vamos nos espelhar nesses grandes luminares e perceber que a vida na Terra, ela é apenas uma oportunidade para nós crescermos. Falamos de tantas pessoas extraordinárias, de tantas pessoas fantásticas, e não poderíamos deixar de falar, para finalizar a nossa conversa, sobre esta casa de oração. Esta casa de oração também surgiu por uma fé inabalável em Deus nosso Pai, por uma fé extraordinária em Jesus. Como todos vocês sabem, o mentor desta casa também foi uma perda inenarrável que a família sofreu. Então, o Luizinho, perto de fazer os seus 8 aninhos, retorna para o mundo espiritual. Mas retornou por quê? Porque Deus estava descansando naquela hora e não evitou o seu desencarne? Porque Deus foi cruel? Foi algum castigo? Foi alguma punição? Não. Nós sabemos, com a doutrina espírita, que este garoto ficou aqui tão pouco tempo, porque trazia uma missão extraordinária e vinha ressarcir o seu passado espiritual. Na nossa obra Nas Águas do Mar da Vida, ele relata 3 das suas encarnações, com exceção desta última, mostrando que a lei de Deus, ela é constante na nossa vida como ferramenta de evolução. Quando o Luizinho desencarna, todas as pessoas que presenciaram aquele fato ou que conviveram com aquela perda, naquele momento sentiram que o chão sumiu dos seus pés. Não tinha mais nada a fazer. Meu Deus, e agora? É a pergunta que todos nós fazemos. Mas, quando nós vamos buscar em Jesus o arrimo para a nossa vida, Jesus nos dá uma devolutiva e diz: não foi em vão. E ele mesmo volta 3 anos após e diz: a minha partida para o mundo espiritual, ela teve um compromisso previamente assumido com a espiritualidade. O meu retorno à espiritualidade é para agregar um grupo pequenino, éramos em 13 pessoas, para poder fundar uma casa de oração, que haverá de levar o pão para a alma e o pão para o corpo, o abrigo para o idoso, o abrigo para a criança, o abrigo para a família, a escola para o jovem e o conhecimento doutrinário a milhares e milhares de pessoas. A nossa casa vai fazer 38 anos o mês que vem. E nesses 38 anos, este Espírito que ensinou a todos nós como superar, principalmente a sua mãe, se levante, Madalena. Essa nossa companheira é a mãe do Luizinho, né? Que está aqui já. Obrigada, Madalena. Superou essa dificuldade, superou essa situação. Eu pressentia que algo haveria de acontecer na minha vida, porque ele era e é
a perfeição de um ser. Ele era perfeito na saúde, na beleza, ele era muito lindo e né? E na inteligência. Na escola, ele só fez o primeiro aninho. E a professora morava perto da minha casa, e às vezes eu conversava com ela, eu falava, desculpa, dona Eunice, que eu não posso comparecer às reuniões, porque eu tenho 3 filhas que vão à tarde no ginásio, e ele pegou a escola de manhã. Meu marido vem almoçar em casa, e eu não posso participar das reuniões com o Luizinho. E ela me dizia, não, Madalena, o Luizinho, ele é um ser perfeito. Você não precisa participar das reuniões. As notas dele eram no tempo do 100. Então, ele só tirou 100 e 100. 100 no boletim de aplicação e 100 de comportamento. Matemática, ele sabia que eu nem sei como. Então, ele era essa perfeição. E por isso, Deus o chamou, porque ele tinha este compromisso tão grande. Mas para nós, os pais, meu marido e eu, não ficamos loucos, porque Deus não quis. Mas a trajetória dele era dessa grandiosidade de espírito que ele é. Obrigada. Tá? Obrigada. Então, meus irmãos, a superação, ela está dentro de todos nós. Vamos pedir a Jesus que esses exemplos que trouxemos aqui, sem nenhuma pretensão, possa calar fundo na nossa alma. E diante de qualquer sofrimento, vamos nos lembrar que grandes luminares chegaram até nós e deixaram concretizados os seus exemplos. Nós vamos agradecendo a Jesus, porque toda essa oportunidade é para o nosso aprendizado. Como falou a nossa querida Madalena, para todo pai, para toda mãe, o seu filho, ele é realmente aquela criatura perfeita, e é mesmo, porque nós temos o amor de mãe, amor de pai, para nós os nossos filhos não têm defeitos. Mas nós sabemos que, apesar de amarmos tanto, eles têm as responsabilidades deles, os compromissos deles, aquilo que eles têm que fazer. Então, se Deus os chama, é porque é necessário o seu retorno e algo virá logo após para demonstrar o porquê. Que Jesus nos abençoe e traga a todos nós belos exemplos de vida, para que em nenhum momento a mágoa, a dor, o sofrimento façam morada em nós, mas que nós possamos sempre trilhar pelo caminho da esperança, da paz e da serenidade. Obrigada.